Ali está vendo. Bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que bom que podemos mais uma vez nos reunir na presença dos irmãos, das irmãs em Cristo, mas também na presença de nosso bondoso e misericordioso Deus. Deus que é Pai, Deus que é Filho e Deus que é Espírito Santo. Amém. Eu quero saudá-los nesse quinto domingo após a Páscoa, com a palavra do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, diz Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E também possamos sempre estar nesse caminho, estando nesta verdade e assim também na vida que Deus nos concede. Amém. Comunidade pode se sentar. E eu convido para nós cantarmos junto com o nosso músico hoje, a canção número 3, Deus Trino. Número 3 do Inário, Deus Trino.
agora também nos aproximar dele, falar da nossa vida, contar os nossos problemas e assim, quem sabe, também pedir perdão pelos nossos erros. Assim eu convido quem pudesse colocar em pé a termos um momento de oração. Oremos. Amado e bondoso Deus, queremos te agradecer por este novo dia, te agradecer pela vida, te agradecer por tantas bênçãos e por tantas dádivas que tu tens nos dado. Tens nos dado saúde, tens nos dado sustento, tens nos dado energia e fé também para continuarmos perseverando e continuando a luta da vida. Bondoso e querido Deus, te agradecer que nos trouxeste até aqui nesta manhã para este encontro com irmãos e irmãs na fé. Bondoso e querido Deus, assim também queremos reconhecer que durante esta última semana em nossa vida, nem sempre temos agido conforme os teus preceitos. E muitas vezes falhamos, muitas vezes desrespeitamos os teus mandamentos, muitas vezes nos deixamos conduzir pelas ofertas do mundo e também nos desviamos de Cristo, que se coloca como o caminho, a verdade e a vida. Perdão, Senhor, perdão pelas vezes em que nós agimos mal com o nosso próximo. Perdão pelas vezes que nós agimos mal conosco mesmo, desrespeitando o corpo que tu nos deste. Perdão, Senhor, pelas vezes que agimos mal conforme aquilo que tu esperas no nosso relacionamento contigo. Pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelos nossos tropeços, pelas nossas omissões. Queremos agora também pedir o teu perdão. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos e conceda-nos a graça da salvação e a alegria ao sairmos daqui hoje renovados e perdoados de todos os nossos pecados. Assim também te pedimos, Senhor, que a tua palavra possa ser alimento para a nossa vida, para que sempre de novo possamos caminhar conforme os teus ensinamentos. Bondoso e querido Deus, abre os nossos ouvidos, faça com que possamos de fato sentir, mas também agir conforme os teus ensinamentos. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Amadas irmãs, amados irmãos em Cristo, quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, Ele que é bondoso, Ele que é misericordioso, vem ao nosso encontro e nos concede o seu perdão. E a graça do seu perdão deve nos alegrar para vivermos mais uma vida sob a sua bênção. Recebam a bênção do Trino Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar e, como resposta também à nossa confissão de pecados, o perdão que recebemos de Deus, nós queremos cantar o 112, que é baseado num salmo que diz: ensina-nos, Senhor, que Deus sempre possa estar nos ensinando, nos mostrando como devemos andar, como devemos viver a nossa vida. 112, ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a saber que todos os dias
1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 a 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 a 10. A pedra viva e a nação dedicada a Deus. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Pois como dizem as Sagradas Escrituras, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E por isso, para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Sagradas Escrituras dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela nunca ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os consultores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Em outra parte, as Sagradas Escrituras dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Essas pessoas tropeçarão porque não creem na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do reino, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Amém. E como resposta a esta palavra bíblica, nós cantamos o 149, é como a chuva que lava. 149. Lembrando também essa semana de tantas bênçãos, chuvosa, de bênçãos, também principalmente para a agricultura, aqueles que produzem o alimento, aquelas tantas famílias e cidades que estavam sem água, racionamento de água. Pensando nessas pessoas, vamos cantar com bastante fé, com bastante confiança, com bastante gratidão também, essa canção que compara a chuva também com as bênçãos que vêm de Deus. E a segunda palavra bíblica nos vem dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 ao 60. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 ao 60. Quem gostaria de acompanhar é na página 1204 da Bíblia Grande, aqui na nossa igreja. 1204, página Atos dos Apóstolos,
Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 ao 60. A morte de Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta de suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós durante esta mensagem, mas também para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, se nós olharmos a história da fé, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas também mais recentemente, lembrando o tempo da Reforma, e ainda, inclusive, olhando para a nossa igreja aqui no Brasil, nós já tivemos inúmeras, dezenas, centenas de pessoas que deram a sua vida, que foram mártires, que deram a sua vida para defender o seu Deus, para defender a sua fé, para poder ensinar para as pessoas aquilo que acreditavam e aquilo que era importante e fundamental para as suas vidas. O exemplo clássico que nós temos é a morte de Estevão. Esse Estevão era uma pessoa que nós podemos dizer assim, muito sábia, muito inteligente. Era uma pessoa que era procurada pelas pessoas para criar discussões, para dialogar com ele, principalmente sobre assuntos da fé. Assuntos que, na discussão e no diálogo, ajudavam as pessoas a entender e a se motivar para a fé e para compreender aquilo que às vezes não compreendiam. Sim, Estevão tinha esta sabedoria, tinha este jeito de explicar as coisas para as pessoas. E quanto mais ele o fazia, mais pessoas vinham para ouvi-lo, para discutir com ele, para questioná-lo, também para que então ele se sentisse desafiado a falar desse Deus e falar desse Evangelho. Mas isso também trazia uma irritação, uma preocupação e uma raiva também para aqueles líderes das sinagogas, que acabavam sendo também deixados de lado. Sim. E aí, Estevão acaba sendo preso, acaba sendo levado para ser interrogado. E quando ele estava sendo interrogado, Estevão fala muito desse Deus que em Cristo se entregou na cruz para a nossa salvação. E fala também muito do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na nossa vida. Aquele que nos fortalece, aquele que nos impulsiona, aquele que nos alimenta. E
Estevão tinha a intenção de abrir os olhos daquelas lideranças, daquelas pessoas, e assim acabou causando ainda mais desagrado, ainda mais descontentamento daquelas lideranças. E o texto nos diz que chegaram a ranger os dentes de tanta raiva que sentiram de Estevão. Vocês já devem ter visto alguém com muita raiva chegando a ranger os dentes de tanta raiva. Sim, tanta raiva que sentiram dele. E começaram a tocar ele para fora, a pontapés, e começaram a apedrejá-lo até que o mataram. Queridos irmãos, queridas irmãs, o central do texto é que Estevão se enche do Espírito Santo. É como Estevão olha para o céu e como se ele não estivesse mais na realidade daquele apedrejamento. Como se as pedras não o atingissem mais. Ele se coloca diante de Deus e diante do Espírito Santo, olha firmemente para o céu e começa a ver a glória de Deus. E vê Jesus em pé ao lado direito de Deus. Esse é o texto que nos ajuda já a nos prepararmos para Pentecostes, que está próxima também, né? Já estamos no 5º final de semana da Páscoa, então Pentecostes também já se aproxima, onde nós lembramos a descida do Espírito Santo até nós, né? Até os seres humanos, até este mundo. E aí, ali, Estevão vê a glória de Deus. Estevão também pediu para que aqueles que o estivessem apedrejando naquele momento pudessem olhar também para cima. Em outras palavras, ele pediu para que olhassem com outros olhos, numa outra perspectiva, que abrissem o coração deles para entender aquilo que Estevão estava pregando, aquilo que Estevão estava anunciando, que deixassem aquelas, sei lá se chama viseira, mas que se usava e se usa ainda nos cavalos para não ir para o lado, só tem aquele, alguém sabe o nome? Acho que é Antônio. Antônio, legal, obrigado. Onde que o cavalo só tem que olhar para frente, não pode olhar para os lados. É assim que essas lideranças, esses sacerdotes lidavam com a questão da fé. Quando aparecesse alguém com uma ideia um pouco diferente, não era bem visto. E Estevão então pediu para que essas pessoas olhassem isso de uma outra perspectiva. Eles fecharam os olhos, taparam os ouvidos, não quiseram ouvir, não quiseram ver. E continuaram atacando Estevão até a sua morte. Queridos irmãos, queridas irmãs, talvez isso nos ajude a primeiramente olhar para a nossa realidade. Nós não temos mais necessidade de colocarmos a nossa vida em risco por causa de Deus. Nós temos liberdade para anunciar esse nosso Deus e para viver a partir da sua palavra, a partir dos seus ensinamentos, o nosso dia a dia. Como tem sido o nosso testemunho? Como tem sido o nosso anúncio do Evangelho, da presença do Espírito Santo em nossa vida? Temos testemunhado isso de fato a ponto de... Temos testemunhado isso de maneira que as pessoas de fato percebam? Ou temos simplesmente nos cometido
Temos ficado na nossa? Sim. Talvez nós não somos apedrejados quando nós falamos de Deus, mas de alguma forma somos apedrejados com deboches, às vezes com outros que viram para o outro lado. Mas como nós temos agido diante disso? Como nós temos percebido a glória de Deus também em nossa vida? A ação do Espírito Santo em nossa vida? Eu tenho percebido que na nossa vida, muitas e muitas vezes, nós oramos quando estamos numa encrenca. Quando estamos com problemas de saúde, quando estamos com problemas financeiros, quando estamos com conflitos familiares, nós nos colocamos muitas vezes até de joelhos diante do Senhor para a oração. E aí, quando depois as pessoas passam pelo pastor, a gente pergunta: e aí, fulano, como é que está a tua situação? Eu tive muita sorte, deu tudo certo. Não reconhecem muitas vezes que Deus também age em nossas vidas. A gente muitas vezes se lembra de Deus, de pedir para Ele, mas quando Ele nos atende à sua maneira, nós muitas vezes esquecemos que nós pedimos para Ele e que nós talvez fomos atendidos. Não a nossa maneira, porque quando a gente tem uma dor, a gente quer que a dor passe logo. E às vezes isso não é possível, ou às vezes isso não é saudável para nós também. À medida de Deus, nós somos atendidos. Deus atende as nossas orações. Queridos irmãos e irmãs, nós temos dois textos muito bonitos para o dia de hoje. Esse de Atos, então, que nos mostra esse Jesus que, a partir de Estevão, que está ao lado de Deus, do lado direito de Deus, e que quer ser para nós o caminho, a verdade e a vida. Nós não precisamos de outro caminho. Nós não precisamos de outra verdade. Nós precisamos de vida abundante com Deus. E verdade é uma coisa que, de fato, a gente poderia conversar um pouco sobre isso hoje. Porque a verdade em nosso mundo moderno é tão relativa, não é verdade? Que muitas vezes nós recebemos notícias pelo WhatsApp, inclusive, tão bem elaboradas, e quando a gente for olhar um pouquinho mais a fundo, é uma grande mentira. Aliás, eu suspeito e digo isso com uma certa coragem, que nós recebemos mais mentiras do que verdades no WhatsApp. A gente não deveria mais nem dar atenção. A gente acaba não respeitando mais os profissionais da notícia, tanto do jornal, da rádio, da TV, e acabamos se influenciando e mudando os nossos pensamentos e nos deixando iludir e enganar com notícias que simplesmente se espalham como um vírus e cremos que aquilo de fato é verdade. E aí, quando Jesus se coloca como a verdade é que nós somos filhos de Deus e que nós somos pecadores. E a verdade é que não pelos nossos esforços, os nossos méritos, podemos ir ao reino dos céus, mas pela graça, pelo amor de Deus. Que a gente permaneça na verdade. Que a gente procure a verdade em Cristo, nas suas palavras, nas palavras bíblicas. E o segundo texto de Atos 5, nós podemos ver que os saduceus e os sacerdotes começaram agora 1 Pedro, nos lembra que nós somos um povo escolhido. E aí eu me lembro que quando a gente era criança, eu já falei isso uma vez aí, e se escolhia um timezinho de futebol,
caçador, que a gente se sentia muito feliz quando era escolhido as duas equipes, né? E a gente era escolhido ou para o futebol ou para o caçador. Mas ao mesmo tempo a gente se sente constrangido e mal e para baixo quando a gente acaba sobrando, quando se precisa 10 pessoas para jogar e a gente lá sobra entre aqueles 3, 4 ali que ficam sobrando. E aí nós recebemos a notícia de Pedro, 1 Pedro, que nós somos um povo escolhido. Isso deve encher o nosso coração de alegria, a nossa vida de alegria, fazer-nos sentirmos especiais, assim como nós somos. Nós somos tão diferentes uns dos outros, mas ao mesmo tempo tão iguais. E somos o povo escolhido, somos filhos e filhas adotadas de Deus, que nos escolheu porque nos ama e luta por nós e cuida de nós e se importa com nós e quer que a gente aprenda a viver a nossa vida sempre a partir dos seus ensinamentos. Queridos irmãos e irmãs, para finalizar, para nós sermos apóstolos como Estevão foi, ou cristãos como nós nos identificamos hoje, cristãos luteranos, nós também precisamos ser astutos como Estevão foi, inteligentes, abertos ao Espírito Santo. Que muitas e muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer da gente. Que muitas e muitas vezes Ele tenta orientar a nossa vida. E nós achamos que podemos caminhar o nosso próprio caminho. Então, sermos astutos e inteligentes, estarmos abertos àquilo que Deus quer da nossa vida. E com certeza teremos uma vida mais em paz. E a segunda e última, olhar para cima, olhar em direção a Deus. Não fechar os nossos olhos e os nossos ouvidos àquilo que Deus quer de nós. Que a gente tenha a sensibilidade de perceber a glória de Deus também na tua vida, na nossa vida, para que com esta glória também possamos nos sentir como criaturas especiais, povo eleito de Deus. Abramos os nossos olhos e os nossos ouvidos para ver a glória e o agir de Deus em nossa vida. Amém. Em resposta, queremos cantar o hino 632, a estrofe 1, 2 e 4. Estrofe 1, 2 e 4, do hino 632, Se Eu Tiver Jesus ao Lado. 632, 1, 2 e 4. 632. Ao
terça-feira, dia 9 de maio, às 9h30, na comunidade de Mariluz, e com término previsto para as 13 horas. Então, 9h30 até as 13 horas, com almoço. O grupo da terceira idade decidiu, então, sempre o almoço é uma galinhada preparada por casais lá de Mariluz. Então, quem ainda quiser se inscrever, em contato comigo hoje ou no máximo até amanhã de meio-dia, né, para a gente poder também se organizar com a questão dos ingredientes, tá? Encontro da terceira idade, sempre na segunda terça do mês, começando às 9h30 e até às 13 horas esse encontro. De manhã a gente faz sempre uma pequena reflexão, depois tem brincadeiras dinâmicas, depois tem chimarrão e chá em conjunto, né? E depois termina com o almoço, tá? Todos são convidados, vamos lá. E o almoço, ele é repartido o valor, né? Então é sempre R$15 por pessoa o valor do almoço, tá bom? Também temos o ASE, a quarta-feira em Mariluz, às 14 horas, e quinta-feira aqui em Tramandaí. E também nas quintas de manhã, das 9 às 11 horas, plantão pastoral aqui também na igreja, tá bom? Quintas de manhã, das 9 às 11, plantão pastoral. Quem quiser vir conversar com o pastor, pode vir às quintas de manhã. E se for uma coisa mais urgente, entra em contato com a gente e a gente marca a qualquer outro horário, né? Mas se for alguma coisa que dá para esperar para quinta de manhã, pode vir quinta de manhã. E se não, dá uma ligadinha para a gente combina um outro horário. Próximo final de semana nós teremos então os cultos do Dia das Mães, né, em Pinhal, sábado à tarde, às 7 horas, aqui em Tramandaí, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, e em Mariluz, culto com Santa Ceia, às 10h30 da manhã, no próximo domingo, Dia das Mães. Eu também trago uma prestação de contas feita pela Mônica do nosso primeiro almoço de confraternização, que foi no dia 23 de abril, onde tivemos 28 participantes. O almoço foi uma galinhada, né? Foi uma galinhada. Doação que nós recebemos antes do almoço, né? 2 pacotes de frango, salada de maionese, alface, tomate, cucas, então ingredientes, né? Doação em dinheiro antes do almoço, R$100. Contribuições durante o almoço, R$344, que deu em dinheiro um total de R$444. E tivemos uma despesa com compra de frango e algumas coisas, bebidas que estavam junto, incluído no almoço, né? Deu despesas de R$328. Então deu uma sobra de R$116, que a gente destina então para a campanha Vai e Vem da ESBD. Campanha da ESBD Vai e Vem, né? Que é uma campanha nacional e que ajuda projetos novos, às vezes em situações de dificuldades. Então tivemos uma sobra de R$116, que vai ser destinado então para a campanha Vai e Vem, tá bom? E nós vamos fixar também no nosso mural então essa prestação de contas. Quem estava na galinhada? Gostaram? Levante a mão quem estava. Estava bom? Ótimo. Eu não estava, mas gostei. Eu recebi na minha casa. Opa, legal. Estava se recuperando de uma cirurgia, né? E agora a gente, no final do mês, vamos ter de novo, né? Então, se alguém já gostaria de se candidatar para ajudar na confecção do almoço, né? Então, pode entrar em contato com a gente, com a diretoria, para ajudar na organização, né? Essa primeira vez, eu e a Mônica meio que assumimos, mesmo que eu não pude ajudar muito, né? E ainda com o braço engessado, né? Mas a gente se virou. A dona Arlete nos ajudou bastante, a Ingrid, várias pessoas nos ajudaram bastante. Obrigado pela ajuda, foi um almoço, um momento de confraternização muito gostoso, muito bom. As ofertas de hoje são ofertas
ofertas sinodais destinadas então para a missão dentro do nosso sino do Rio dos Sinos. Então, oferta sinodal destinada então para a missão dentro do sino do Rio dos Sinos. Que Deus abençoe as ofertas e também vocês, ofertantes. Os envelopes que estão nos bancos não é oferta, é contribuição para a manutenção aqui desta comunidade. Enquanto nós recolhemos as ofertas e contribuições, nós queremos cantar agora o hino número 84, Te Agradeço. 84, Te Agradeço. Como comunidade, nós queremos também interceder hoje por um ano de falecimento da irmã da nossa querida Lívia, Dona Iris Schmidt, que veio a falecer no 7 de maio de 2022, moradora de Carazinho, e alcançou a idade de 75 anos. Que a gente então possa hoje também receber pelos familiares de Iris Schmidt. Convido para quem pudesse colocar em pé para fazermos a nossa oração e também a instituição da ceia do Senhor. Oremos. Amado e bondoso Deus, mais uma vez te agradecemos por tantas bênçãos e misericórdias. Obrigado, Senhor, por essas palavras bíblicas de 1 Pedro, também dos Atos dos Apóstolos, nos falando da vida de Estevão, da glória de Deus que ele pôde contemplar no fim de sua vida, mas também pela lição e mensagem que ele também nos textos trazem para nós, para que também possamos manter os nossos olhos e ouvidos e a nossa atenção voltada a Deus, a Ti, Senhor, para que nos momentos difíceis possamos perceber que Tu nos carregas nos braços, que Tu nos fortaleces, que Tu nos mostras o caminho, que Tu iluminas a nossa caminhada. Quando
Bondoso e querido Deus, rogamos por cada uma das pessoas que aqui estão nesta manhã, por seus familiares, alguns próximos, alguns mais distantes. Rogamos por aqueles e aquelas que não puderam estar aqui nesta manhã, aqueles que vão nos acompanhar pelo Facebook ou pelo YouTube, mas também aqueles que não tiveram esse encontro contigo através de um culto, mas que o teu Santo Espírito possa ir aos seus lares e aí também ser a força que precisa. Bondoso e querido Deus, nós trazemos diante de Ti também Iris Schmidt, onde nesse dia de hoje também lembramos de um ano do seu falecimento. Querida Iris Schmidt era de Carazinho, no Rio Grande do Sul, e alcançou a idade de 75 anos. Que tu possas tê-la junto de Ti, conforme Tuas promessas de ressurreição e vida eterna, e que também possas consolar seus familiares, amigos, para que possam, de fato, confiar que todo aquele que em Ti morre, morre para a vida eterna. Bondoso e querido Deus, nós teríamos muito para Te pedir, muito para Te agradecer, mas nós o fazemos quando juntos oramos a oração do Pai Nosso. Conseguimos fazer a canção? Vamos ter que ensaiar melhor? Então oramos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado em favor de vós. De semelhante modo, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, esse cálice é a nova aliança no sangue de Cristo, derramado para a remissão dos nossos pecados. Fazei isso em memória de mim. Amém. Vinde, irmãos, vinde, irmãs, sem nenhuma distinção, pois foi o próprio Cristo que se doou a todos nós. Amém. Nós vamos fazer hoje um grande círculo aqui ao redor, vamos todos ao mesmo tempo, né? Mas antes, enquanto a gente estiver vindo, a gente pelo menos abraça duas pessoas e deseja a paz de Cristo a essa pessoa. Tá bom? E enquanto isso, a gente também já vem vindo para participar da ceia.
estribilho bem alto, a gente canta junto, antes da bênção. Jesus Cristo nos diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E assim nós participamos nesta manhã desse culto, ouvindo a sua palavra, desse momento de comunhão do corpo e sangue de nosso Senhor. Assim podemos ter a certeza e também podemos sair daqui animados e fortalecidos para a vida e para a fé. Vão assim na paz do Senhor e sirvam com alegria. Amém. E assim, ao final desse culto, também quero receber a bênção de Deus. Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre